Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live Descomplicando Imposto. Vamos conversar hoje, vamos conversar sobre impostos, como diminuir a sua carga tributária, como está sendo esse cruzamento de dados, qual é a dificuldade hoje na função do Pix, o que está surgindo aí? A Sheila, oi linda! Que legal, vamos conversar e vamos trazer uma pessoa mega importante para nós aqui, que nos ajuda, que também sabe falar muito sobre impostos. Vamos ter uma visão dele. Quero dar boa noite para vocês, boa noite, boa noite. Todas as quintas-feiras, vocês já sabem que todas as quintas-feiras nós teremos Descomplicando o Imposto. Vocês podem mandar nas caixinhas que a gente vai abrir sobre qual tema vocês sugerem nas quintas-feiras, qual a maior dificuldade dos impostos que vocês acreditam que hoje é. E a gente vai debater, a gente vai conversar, vai ser uma conversa muito produtiva aqui nesse canal. Então, todas as quintas-feiras, às 19 horas, Descomplicando o Imposto, para se tornar uma coisa mais atrativa para quem é empresário, para quem é empreendedor ou para quem quer entrar, quer empreender aí nesse mundo empreendedor. Oi, Maria! Boa noite, gente. Olha, manda aviãozinho aí para todos que vocês... Oi, Larissa! Coisa boa ver vocês por aqui. Manda aviãozinho para todas as pessoas que vocês acreditam que têm interesse nesse assunto, desse cruzamento de dados, o que vai ser, como vai ser, o que nos espera por aí. Nós vamos chamar aqui agora também o Dr. Júnior, vamos chamar ele aqui, vamos mandar um convite para ele. Júnior, pede para participar aí, eu já vi que tu tá aí, pede para participar, para me te trazer para a live, para conversar com esse povo maravilhoso aqui. Me contem de onde vocês são. São do Sul? Que parte do Brasil vocês são? Da outra live que eu fiz na segunda-feira, rapidinho, tinha gente de Portugal, tinha gente do Japão. Que coisa linda, que coisa linda. Então nós vamos falar sobre impostos. Vamos lá, o Dr. Júnior. Um momento. Vamos trazer ele para esse bate-papo, para essa conversa maravilhosa. E aí, boa noite. Júnior, como é que está o senhor? O senhor está no céu, mas eu estou bem. Que coisa boa, que coisa boa. Vamos conversar com o pessoal sobre impostos, né, Júnior, hoje. Olha, tem gente do Rio de Janeiro, a carga tributária lá é diferente, ICMS é diferente de lá para o Rio Grande do Sul, o que influencia, o que não influencia. Mas hoje o nosso tema qual é? Tá me ouvindo bem, Karina? O áudio tá bom? Tá bom. Tu tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim. Olha, o tema hoje é o Pix e a questão aí de todas as transações que ocorrem, esse compartilhamento de informações, principalmente entre os fiscos, né? Receita Federal, fisco estadual, fiscos municipais e todo esse emaranhado aí de informações que tem cada vez mais tudo digital. E aí a gente avalia um pouco aí como é que o fisco, de uma forma geral, analisa todas essas informações, até que ponto ele pode ter acesso, até que ponto não, até que ponto isso é usado a favor ou contra o contribuinte, né? Então, vamos bater um papo aí para ver como é que fica essa questão e abrir também aí a perguntas para o pessoal que certamente vai estar contribuindo aí com as suas colocações e suas dúvidas, né? Exatamente. Vou mandar um beijo para a Carol aqui, que ela pediu para me dar um beijo para os mineiros aí. Um beijo para vocês, todos aí. Júnior, nós vamos falar do convênio 166, né, também, né? Vamos falar sobre ele. O que é esse convênio? Explica para nós, para as nossas pessoas que estão aqui conversando com a gente. O que é esse convênio? Existe, até para o pessoal, hoje a gente vai conversar aqui assuntos muito importantes, mas eu sempre prezo muito, quando existe um público geral, seguidores nossos, que
muitos não são da área jurídica, né? A gente falar aí um linguajar um pouco mais simples que todo mundo consiga entender, né? Então, existe o CONFAS, que é o Conselho Fazendário, e através dessas reuniões que ocorrem, passam a surgir convênios, né? Entre os fiscos estaduais. Então, a gente tem o convênio 166, que ele editou, na verdade, o convênio 134 de 2016, se eu não estou enganado. E acrescentou naquele convênio justamente essa questão do PIX. Que daí agora, o que acontece? O fisco estadual, ele pode sim estar solicitando para a Receita Federal essas informações relativas ao PIX retroativos à data do início desse serviço. Então, observem bem, né? Esse convênio de 2022, o PIX começou agora até, nem lembro mais 2020, certo, acho que foi 2020. Começou em 2020. Né? Isso, 2020. Então assim, pega 2 anos para trás. Então, muitos... É um serviço muito, muito útil, né? Muito prático, só que aí tem os vieses, né? Que a gente sabe muito bem como é que é. Nós vamos colocar aí para o pessoal que essa praticidade que é o Pix, eu sempre brinco, né? Não existe cafezinho de graça. Então, tem a praticidade, mas também tem o outro lado que às vezes é um pouco marapuca, né? Que tem que cuidar um pouco também. Tu sabe que uma das maiores perguntas que me fazem no meu Instagram hoje é exatamente assim: eu recebo Pix na minha conta, eu tenho que declarar? Qual é o valor que eu preciso declarar do Pix que eu recebo na minha conta? Isso é uma pergunta frequente no meu Instagram. Exatamente. Aqui também ocorre, o pessoal pedir muito, tá? Principalmente quem é MEI. Eu tenho muitas perguntas de quem é MEI sobre essa questão. E até mesmo pessoas físicas, né? Então, vejam bem. Aqui no município mesmo, existe já a legislação também para que as empresas, né, comércio principalmente, pega até um exemplo de um cliente esses dias que veio nos procurar aqui no escritório, que vende roupas, né? Lida com essa parte de roupas, venda de roupas, enfim. E ele coloca lá nas formas, existe já no sistema dele parametrizado a opção de fazer pagamento por Pix também. Porque como o município tem convênio com o Estado, então existe uma troca de informações dessas transações que ocorrem, acaba sendo uma possibilidade também do fisco municipal fazer uma fiscalização para ver se determinado estabelecimento está recolhendo adequadamente o ISS, quando for o caso. Então, são tudo ferramentas que os fiscos utilizam e notificam lá a empresa. No primeiro momento não é uma multa, né? É uma notificação para que faça ali as comprovações. Claro que existem requisitos também para isso, né, pessoal? Não é o município simplesmente vir e pedir ao Estado. Tem que ter uma base para isso, né? E aí acontece desse sistema ajudar muito o fisco, porque aí se você já coloca lá a opção do Pix, já facilita até para um filtro, né? Do fiscal lá, deixa eu ver aqui os Pix. E assim as informações vão correndo, né? É que na realidade, e aí vamos conversar, não só empresário, não só pessoas físicas, empreendedores, mas o que a população tem que entender que hoje existe um cruzamento de dados muito, muito apurado da Receita Federal que cruza todos esses dados, né, Júnior? Então, assim, se tu parar para pensar, a nota fiscal eletrônica, o CPF na nota fiscal eletrônica veio por quê? Exatamente. É mais um meio, principalmente, e assim, só para ficar claro também, né? A questão, a gente está aqui colocando essas informações, não é no intuito das pessoas sonegarem, claro. Não é isso. Claro. Mas toda esse emaranhado de... Pega o sistema SPED como um todo, né? E pega ali a questão da nota fiscal eletrônica, transmissões e arquivos em formato digital. Isso de acaba... crédito também, né? Isso. Facilita muito a vida da empresa, né? No manuseio ali, e até mesmo numa eventual auditoria, uma possível análise de créditos, a gente que lida com isso. Então, facilita e muito esse trabalho, até para que a gente identifique um possível erro, né, na empresa. Você está tributando tal situação errada. Agora também tem
o outro lado, né? Essa troca toda, essa comodidade acaba gerando também uma facilidade muito maior para que o fisco exerça o seu poder de fiscalização. Exatamente. E aí é a nota fiscal com o CPF, é o cartão de crédito e é as maquininhas da TEF, né? Vamos lá, É, que isso deu aí. toda a polêmica daquele Exato. vídeo. As maquininhas, que agora, dia 1º de julho, todo e qualquer segmento vai ter que ter. Então, o cerco está se fechando. E nós não estamos dizendo para não pagar o imposto, nós só estamos dando um apanhado geral do que está sendo. O que a Receita vem fazendo com as empresas do MEI? A Receita vem chamando para esclarecimento em primeiro momento. Ó, a tributação é tanta, tu ultrapassou, ou tu não declarou, ou comprou mais, ou passou muito mais na máquina do que emitiu a nota. A Receita tem esses dados. Total. A questão do XML mesmo, né? Uhum. Tu pega ali você vai no mercado, você vai fazer uma compra de um móvel, vai lá teu CPF. Mesma coisa o CNPJ. Isso não, antes de sair da empresa, da fábrica, do mercado, antes de você sair com a sacolinha do mercado, o Antes de fisco te já sabe que você entregar a comprou. mercadoria, É a isso aí. Receita já sabe o que tu vai comprar. É isso aí. A Receita já Então, sabe. outro ponto muito importante, né, que ainda existem pessoas que acham o seguinte: ah, mas eu sou pequeno, meu estabelecimento era muito grande, eu sou do município pequeno, então eles não vão me ver. Lê do engano. Vê É. sim, entendeu? Vê sim, porque eu tenho clientes aqui, município pequeno, interiorano, e o pessoal vem com problemas ou do fisco estadual ou federal, até porque também existem muitas pessoas que não sabem ainda, mas existe toda uma tecnologia por trás, principalmente da Receita Federal. Existem os robôs lá, a inteligência artificial, que ela está muito eficaz. Isso é um projeto, pessoal, que vem lá de 2013. Eles Então só vêm são 10... aperfeiçoando, eles só vêm Exato, aperfeiçoando a cada ano. exatamente. Então agora até os órgãos públicos são obrigados a fazer, entregar suas declarações de acordo, né? Porque também estão sendo fiscalizados. Então, outro ponto que certamente a gente vai falar, além do Pix, mas, por exemplo, né? Você pega muitas empresas, eu vou dar só um exemplo aqui, não que seja só esse, né? Existem outros também. Mas construção civil, por exemplo, tá? Você pega, muitas vezes o pedreiro é contratado, né? A empresa assina a carteira e vai lá, por exemplo, 2.000 e poucos reais na carteira para o pedreiro, né? Mas ele ganha muito mais do que isso. Então existe um acerto por fora. E o que às vezes acontece? A pessoa até pode receber esse valor por fora, mas transita na conta dela. E aí tem 2.000 na carteira, mas transita no mês lá 4, 5, 6.000 reais. Entende? O que vai acontecer agora com a questão do e-social? O e-social é outra arma, entre aspas, que ajuda a Receita a ter esse controle. Porque ele tem todas as informações da folha de pagamento, né? Então a Receita vai olhar, bom, a fonte pagadora, que é a empresa X, colocou aqui, declarou que pagou 2.000 por mês lá para o Joãozinho. Só que puxando aqui, numa fiscalização, num filtro aqui do robozinho, ele viu que o banco mandou informação para a Receita e teve lá, em média, 5.000 de movimentação por mês. Liga a luzinha vermelha. E aí entra numa malha fiscal. E aí começa o problema. E vamos lá, e começa aí e vai puxar. E aí tem o cartão de crédito. Exatamente. Aí a pessoa vai lá e ganha R$1.000 e movimenta R$5.000. É isso aí. Comprova que esses 5.000 reais tá. Ah, mas eu fiz o bico. Então tá, e por que tu não pagou o imposto em cima sobre esse lucro que tu teve além dos R$1.000? Exato. Nós não estamos falando que se é certo, se é errado, o que é. Não, nós estamos falando. Mas existem mecanismos hoje, tanto como empresa, e aí veio o Descomplicando Imposto, né, Júnior? Isso. E parabéns, inclusive, pela iniciativa, pelo belíssimo projeto que está saindo aí. Vou dizer que é muito importante, né? Porque
tanto as pessoas físicas como os empresários também, ainda existe uma dificuldade muito grande de entender todo esse nosso sistema doido que é o sistema tributário. Para nós que somos da área, estamos todo dia lidando com isso, já não é fácil. Imagina o empresário, o contribuinte, pessoa física ali que não está por dentro. E com tanta mudança acontecendo, acho que esse seu projeto aí, ele veio a calhar muito bem. Parabéns. Muito obrigada. E o intuito desse projeto é especificamente isso, descomplicar esse imposto, fazer com que a empresa, o empreendedor, a pessoa física entenda que existe um mecanismo legal para diminuir esse imposto, para diminuir essa carga tributária. Então, existem muitos mecanismos e que, na maioria das vezes, o empresário não toma ciência. E por que ele não toma ciência? Porque geralmente o empresário, que é o pequeno empresário, está no operacional, está no chão de fábrica. É isso aí. E eu sempre digo para os meus clientes, dá 2 passos atrás e olha a tua empresa de cima. Às vezes, tu tá lá produzindo, tá entregando teu material, tá no estoque, tá fazendo alguma coisa e tu tá perdendo dinheiro achando que tu tá ganhando. Porque é um ajuste fino na empresa que faz que tu sai de pagar um simples todos os dia 20 de 15, 20 mil reais, 10 mil reais, tu vai lá e cai para 4. E é um ajuste. E às vezes é só um erro no cadastro dos produtos, por exemplo, dos itens. Nós pegamos uma empresa, trabalhamos numa empresa assim, não foi? Nós trabalhamos numa empresa onde ela foi multada, me corrige se eu estou errado, qual é o valor? Aquela ali foi um pouco mais de 20 mil. Por causa do num item, por causa do NCM. Exatamente. Imagina, um NCM errado vai fazer com que a empresa pague 20 mil reais. E aí, pessoal, tá em cima do simples, né? Vou comentar com vocês o seguinte ainda. A gente que lida com isso todos os dias, a gente vê isso de uma forma muito, muito fina. Eu digo no sentido da autuação, quando ela vem, o fiscal já manda uma planilha do Excel com todas as informações. Então, assim, já vem pronto o negócio, detalhado. Então, se o profissional que vai fazer uma defesa não conhece muito bem da área jurídica, tributária e da contabilidade também, você nem consegue fazer uma defesa para esse cliente. Então, por isso a gente fala, né, Karina? Essa questão de XML, por exemplo, cadastro de itens, é muito fácil para o fiscal, para o auditor lá, fazer um filtro lá no estabelecimento tal e ele aperta um botão e faz um cruzamento de informações. E ele já vê, opa, isso aqui tem inconsistência e já vai notificar. E não pense que ele sai lá do gabinete da sala dele para vir bater na porta da empresa. Isso acabou. É tudo eletrônico. E eu vou te dizer uma coisa, eu particularmente, acho errado o modo como eles fazem, tá? Uma opinião minha, particular minha. Por quê? Porque ele vai lá e autua a empresa. A empresa, muitas vezes, recebe aquela carta e se assusta. Pô, Receita Federal. Se assusta. Ah, mas aí tu tem... Não, tu tem... Eu vou te dar aqui, ó. Se tu assinar aqui que tu deve, nós vamos diminuir para 50% a tua dívida. Não, eles não te deram chance para dizer se está errado, se está certo. Não, eles só querem que tu assine tipo uma confissão de dívida que tu deve mesmo. Tu vai ter desconto em multa, isso, aquilo. Tá, mas isso não é coação? O que tem acontecido, que eu já vi tá acontecendo até bastante, num primeiro momento, tá vindo a notificação, eles te colocam já a situação e dizem o seguinte, eu identifiquei isso aqui. Te dou tantos dias para tu retificar tudo, ajustar, aí tu recolhe ali com a multa, juros, né? Senão eu vou abrir uma fiscalização da empresa. Aí sim vem a multa pesada e tudo mais. Abre ali um prazinho também com desconto, né? Só que o que acontece muitas vezes, né? Principalmente em empresas do Simples. Como eu já vi vários casos aqui, inclusive de clientes que chegaram, até de parceiros de outros estados, inclusive do Rio de Janeiro. Aí existe uma inconsistência, uma falha lá na empresa, vem uma autuação do Estado, por exemplo, por causa da maquininha de cartão de crédito. Tá?
aí vai lá, retifica o faturamento, tá? Vai aumentar o faturamento. Só que o que muitas pessoas às vezes não se tocam, né? Não é só questão de ICMS que vai refletir. Porque no Simples tu vai trabalhar tudo, né? Vai pegar todos os impostos federais também. Você vai mexer no faturamento. Então Vai você vai ter mexer um... no estadual, vai mexer no federal, automaticamente. Exatamente. Vai vir uma pancada ali no estado e outra do federal junto. E aí Imagina. muitas vezes inviabiliza uma empresa, entende? Então por isso da importância que eu vejo que muitos empresários ainda não estão dando o devido valor para um planejamento tributário, Eu para ia uma falar revisão fiscal. exatamente isso. Por É isso aí. quê? Porque existem muitas empresas do Simples Nacional que têm valores a restituir, valores que pagaram indevidamente de produtos monofásicos. E aí dá para a gente fazer todo um trabalho, mesmo retificando esses cartões, mesmo pagando as multas, talvez a gente consiga trazer algo que alivie o empresário. E vou dizer mais uma coisa. O que acontece nesse caso específico que eu dei o exemplo? A empresa estava declarando a menor, mas a venda no cartão era maior. Veio a notificação, ajustou o faturamento para cima, só que o que acontece com isso? Ele teve que ajustar igual, porque teve ali a questão da notificação. Aí, em paralelo a tudo isso, nós fizemos um trabalho lá para auxiliar a empresa. O que aconteceu? Fizemos um trabalho também de análise de créditos. Só que aí ele aumentou o faturamento, mas não tinha documentação fiscal. Eu tinha, por exemplo, sei lá, vamos lá, 30% do que de fato era o faturamento, tá? Só que no momento que a gente faz uma análise de crédito, você vai trabalhar em cima do documento fiscal. Então, olha como, além de pagar, ó, ter o prejuízo lá de ter tido que retificar, ainda impossibilitou de aumentar a recuperação do crédito. Entende? Então, Exato. para ver que essa manobra, de longe, não valeu a pena. E muitos empresários, eles têm, e eu falo, e eu te digo isso porque eu venho dessa trajetória, um empresário pequeno começou a crescer desordenadamente, foi indo, e chega um certo ponto que não dá mais. É isso Não aí. dá, para crescer não dá, tem que entrar nos eixos, tem que entrar nos eixos. E muitas vezes é um ajuste, é um planejamento tributário, é uma tributação, tu tá num regime que não é mais para te estar, É talvez incompatível, né? é incompatível com o faturamento, com o que tu está arrecadando. Vamos lá, tem a ST, muita ST caiu hoje em dia, mas tu tem estoque com material de ST que tu pode pedir esse valor, os empresários não sabem que eles podem pedir esse valor que está em estoque. E tem Aí alguns muitos até profissionais da contabilidade que têm uma certa limitação quanto a isso, porque, que nem eu falei antes, né? Existe uma velocidade muito grande nessas alterações, né? 45 mil pareceres por semana, não dá, Exatamente. não dá. Então, e aí o empresário muitas vezes acha o seguinte, quando você vai ofertar um trabalho, uma análise do cadastro, ou o que for dentro da área tributária, o que ele coloca? Ah, mas o meu contador já está fazendo tudo isso para mim. E na verdade não está. E eu não estou querendo aqui falar mal do contador, não é isso, muito longe disso. Até porque a gente sabe muito bem que o contador ele tem dificuldades em, por exemplo, tem que ajustar ali o honorário dele. Se ele aumentar um pouquinho, o cliente já vai chorar, né? Vai Sim. achar que está pagando muito. Então, existe também essa dificuldade. Então, como é que esse contador vai pagar uma equipe dentro do escritório dele para fazer toda uma revisão? Ele não consegue, entendeu? Ele já tem tanta coisa para fazer, tanta declaração, prazo, enfim. Eu sei, com contadores parceiros que a gente conversa, é difícil achar agenda, porque todo dia é prazo para entregar alguma coisa, né? Então, para ele também E é é muita difícil. coisa, né? E é muita Exatamente. coisa. Eu sempre digo que nós, tributaristas e os contadores, temos que andar juntos, temos que trabalhar juntos. Nós não somos concorrentes, Tem que nós dar a somos mão. isso. Porque eles sabem uma parte que nós não sabemos e não temos conhecimento e precisamos dele para fazer um trabalho eficiente e Exato. vice-versa. É isso E aí. vice-versa. É isso aí. Eu acredito que
a partir disso, nós conseguimos trazer um benefício para o cliente dele também, né? Com Essa certeza. parceria vem exatamente para isso. São benefícios que a gente começa a trazer. É isso. E esse convênio aí do 166, pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta, Eu ia façam. mesmo dizer aqui, ó, pessoal, manda as Manda perguntas as aí, manda as perguntas, perguntas. nós vamos responder. Nós estamos aqui para tirar toda e qualquer dúvida de vocês. Essa é a hora. E vocês podem mandar aí o aviãozinho para mais pessoas que tenham dúvidas, né, Júnior? É Tenha isso aí. dúvida aí do Pix, tenha dúvida da tributação, a gente vai responder aqui, eu e o Dr. Júnior aqui, E se quiser parceiro top. mandar no direct depois também, nossa, aí fique à vontade, não tem problema nenhum. A gente vai conversar sobre o Pix, né? Júnior, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse convênio 166, tá? Uhum, Que é das declarações que a Receita pediu toda a movimentação, né? Toda a uhum. movimentação do Pix lá desde 2020 Isso. até agora. O que que tu acha especificamente que vai acontecer? Qual é o teu palpite aí? Olha, muito sinceramente, aí eu vou lhe dizer o seguinte: a gente sabe do momento, né, que o país está passando. Essa questão financeira toda, a gente acompanha, isso não é mistério para ninguém, que o governo está buscando de tudo que é formas a questão da arrecadação, né? Existem, e eu não estou aqui entrando em mérito de político A, B ou C, né? Dizendo do que a gente está vendo hoje que está acontecendo, né? Uhum. Existem promessas, existem situações em que o governo está precisando de caixa. A máquina pública hoje ela é muito cara, ela é pesada, então precisa de grana. E aí o que é mais fácil sempre fazer no primeiro momento e que resolve logo? Ou é aumentar imposto, ou aumentar a fiscalização para buscar uma autuação ou algo nesse sentido, né? Então, todo esse sincronismo que está acontecendo, e aí eu não digo só a nível federal, mas uma forma geral, estados e municípios também, isso não é para bonito, a gente sabe disso. Então, esses convênios que estão ocorrendo entre os fiscos, e eu digo assim, entre a federação, estados, municípios, a União, isso tem um propósito, até porque existe legislação antiga, inclusive, quanto à questão da fiscalização de fraudes, crimes contra a ordem tributária. Então, a gente já tem lei há muitos anos que trata sobre isso, só que ainda não existiam mecanismos para conseguir se ter um controle mais preciso sobre todas essas movimentações. E hoje já existe. Então, o Pix é apenas uma delas. Porque hoje você pega todas as declarações, você vai, por exemplo, comprar um terreno, uma casa, você vai fazer uma escritura pública. O cartório, no momento que ele faz a escritura, ele informa a Receita Federal. Quando for para o registro de imóveis, o registro de imóveis vai informar também para a Receita Federal. Você vai no mercado comprar uma coisa, a nota já sai, teu CPF está lá. Entende? Você vai fazer uma operação bancária, uma TED, o banco já pede qual é que é o motivo disso Não, aqui. Já põe e teu a coisa. CPF ou CNPJ lá. E, Júnior, e a coisa mais linda é que no final do ano lá, para fazer o imposto de renda, isento. O cara comprou imóvel, o cara usou o cartão de crédito, 5 mil, 10 mil, vai lá, imposto de renda, isento. E vou dizer para ti, para vocês, tá? Eu sei que isso é um assunto que gera polêmica, mas eu estive presente numa reunião com um delegado na época. Isso faz, pessoal, uns. Deixa eu ver, o tempo passa tão rápido. Uns 5 anos, tá? Que eu estive presente em uma palestra onde esse delegado colocou da questão das redes sociais. Não pensem vocês que não existe um núcleo ali de inteligência que não dá uma olhadinha também. Para ver você tirando foto de um cara Ostentação. novo, postando a sua viagem para o exterior, entende? Eu digo isso a vocês porque eu tenho prova disso aqui. Porque eu tive um cliente que foi notificado no primeiro momento, e pessoal, pasmem, a notificação que veio, acho que foi um pouco mais de 20 páginas, tá?
A Receita Federal fez uma descrição da história da empresa, baseada, inclusive, tem no site da empresa. Eu digo, chegou até a elogiar, foi até bonito de ler tudo aquilo, parecia um elogio de um cliente. Era a Receita Federal fazendo todo um descritivo da história dessa empresa, com informações que constam no site dessa empresa, em rede social dessa empresa. Então, isso é uma realidade. Imagina, Júnior. Entende? E aí, vamos lá. Vamos ver o que tu acha, tá? Tirando a empresa, pessoa física, tu acredita que infringe a... Como é que eu vou te dizer? Até me fugiu a palavra. Tu acredita... De sigilo, eventual algum Sigilo, sigilo. exatamente. Tu não acha que é invasão de privacidade? Karina, assim, ó, o que que acontece? Dentro dos limites legais de fiscalização, do poder de fiscalização, existe previsão legal, né? A depender da situação, aí é preciso uma ordem judicial, né? Para que se faça uma fiscalização mais a fundo. Agora, dentro do que está estipulado na legislação, por exemplo, que nem eu falei, a gente está falando do Pix e tudo mais, esse compartilhamento de informações que permite ao fisco iniciar um procedimento e pedir para que o contribuinte, por exemplo, ó, detectamos inconsistências e ele pede mais explicações. Então, até aí, você tem que ter muito cuidado. Porque se o teu telhado é de vidro, se você entregar todo o jogo, às vezes é pior. Aí você está entregando a munição de graça, né? Então, quem trabalha nessas defesas tem que ter um cuidado nisso também. Mas acho que você está querendo se referir mais especificamente à questão de rede social, né? O fisco usar a rede social. Vou dizer assim, ó, existem limites para tudo, tá? Então, aí tem que avaliar muito caso a caso, como que isso é feito, porque dá para alegar uma nulidade, eventualmente, da prova que foi utilizada por parte do fisco, eventualmente sem alguma autorização. Então, isso é tranquilo de, claro, isso tem que ser analisado no momento que vem uma notificação ou a base que gerou essa multa, ou o que for, né? Isso tem que ser analisado. Entendi. E hoje está tudo interligado, né, Júnior? Se parar para pensar, está tudo interligado. A nota fiscal, né? A nota fiscal gaúcha, que tu ganha o tal do prêmio. Ah, quer CPF na nota? Para que tu acha que eles querem o tal do CPF na nota? Sim. Ah, que tu ganha lá de Exatamente. desconto no IPVA, tá tudo certo. Isso aí. Se o teu salário é 2.000, 3.000 e tu passa lá no teu cartão, se tu ganha o condizente com o teu salário, tá tudo certo, mas não é isso que acontece hoje em dia, né? Exatamente. Não é isso que acontece hoje em dia em função disso tudo. E cada vez mais o cerco se fecha, tanto para a pessoa física quanto para o empresário. Então, Certeza. a Receita sabe de tudo. Isso Tudo. aí. Tudo, Então, tudo. assim, é que nem eu falei há pouco, o pessoal que ainda acha que existe aquele jeitinho, não é mais assim, pessoal. A coisa não tá mais assim, não. Tá muito longe de ser o que era. Na época em que você entregava, ela se fazia a nota A uma mão, vez por mês, a uma mão vez por talão. mês, ia lá no Eu talão e peguei tirava essa as época. notas. Esquece, gente, não é mais assim. Ah, vou assinar carteira. Eu digo pelo conhecimento que a gente tem, né, pela vivência que eu já tive, por exemplo, empresas contratam um funcionário, por exemplo, vou segurar ali aí um mês frio para ver se passa. Depois assina a carteira retroativa, se for o caso, se ficar ali dentro do mês, né? Não é mais assim, gente. Rede social é hora, minuto e segundo. É ali que botou no sistema, não tem mais voltar atrás. É ali, ponto. Então, Tu assim, sabe que mudou muito isso tudo. tu sabe que esses dias eu fui fazer uma demissão aqui na empresa e eu não pude fazer na data porque o e-social não me permitia. Porque tinha que respeitar um limite e tal. É isso aí. E aí eu fiz uma analogia e digo assim, meu Deus do céu, agora até para demitir eu tenho que pensar quando do mês eu posso demitir. Porque senão a Receita não me permite. Como assim? E é tudo, e assim, ó, não é um funcionário, né, um servidor da Receita que vai mandar uma mensagem ali e vai dizer, ó, não dá agora, tem que esperar. Não, gente, o sistema mesmo já está tudo. Por isso eu digo, a inteligência hoje da Receita Federal
Tanto que já tiveram países que vieram aqui para o Brasil, né, para querer copiar essa inteligência. Que hoje o sistema da Receita Federal do Brasil é um dos melhores do mundo. Se não o melhor, tem que até me atualizar nessa informação, para vocês verem como é que é. Imagina, cruzamento de dados direto, na hora. Agora a MEI vai ter que tirar nota fiscal. Isso foi uma coisa... Nós estamos falando de cruzamento de dados aqui, mas nós estamos dando um apanhado geral. De Simples Nacional, de tudo. E eu vou te dizer uma coisa, até coloquei nas minhas redes sociais, que na função do MEI, eu sou completamente contra a nota fiscal eletrônica. E aí vai dizer, tu não quer que tribute? Não, porque às vezes quem tem o MEI é um cabeleireiro, quem tem o MEI é um pipoqueiro, que às vezes não sabe nem emitir uma nota fiscal. Como querem me obrigar o cara a emitir uma nota fiscal? E outra, se for olhar a essência que foi criado, né, o MEI, a essência ali do MEI, é justamente para formalizar muitas pessoas que estavam totalmente informais. Então se criou ali um benefício, mas um instituto muito interessante, essa questão do MEI, que garante alguns direitos, né, inclusive previdenciários a essas pessoas que estavam totalmente na informalidade. Beneficiou, inclusive, até com linhas de crédito para eventualmente ampliar o seu negócio, aquele tão importante empurrãozinho inicial, com uma linha de crédito, com benefícios, enfim, né, toda a situação. Mas aí o que você está falando, pense você, o cabeleireiro ali, tem só ele, talvez ele e a esposa, entende? Que faz ali as unhas, enfim, pinta cabelo, aquela coisa toda. Como é que o cara vai parar? Tem um monte de gente esperando para ir lá tirar a nota, entende? Então fica inviável também. Às vezes, né, a pessoa não Aí sabe teria que nem pagar mexer no computador. Ele teria que contratar uma pessoa para conseguir fazer ali na hora uma nota fiscal, por exemplo. Então fica de novo meio contramão, né? E aí, Júnior, vamos lá. E eu sou muito polêmica nas coisas, e eu acho que tu já percebeu isso. A tal da maquininha da TEF, tá? Simples Nacional, vamos lá. O cara, às vezes, ele trabalha, ele mais dois, tira a nota, ele, vamos lá, vamos pegar uma mecânica, tá? Nada contra, mas vamos pegar uma mecânica, o cara tá lá embaixo do carro, arrumando e tal. Tem que ter a tal da maquininha TEF a partir de agora. O cara vai ter que pagar um sistema, meu, para colocar aquilo. Mais uma despesa. Com certeza. Mais uma Aí vamos lá, vou fazer uma analogia aqui, tá? Não me levem a mal. Quem é que tá ganhando com isso, gente? Alguém está ganhando por meter essas maquininhas TEF em tudo que é empresário. O sócio que é o governo, muitas vezes. Pois é, porque imagina, Júnior, e isso é uma coisa que me indigna, cara. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem o único serviço, a padaria da esquina, lá do bairro, meu. Pra que é uma máquina TEF na padaria da esquina? Pra quê? Abrindo um rápido paralelo aqui, eu vi que a MC Tour Viagens, ela comentou aqui, ó, imagina quando só for permitido por justa causa. É um outro assunto ainda que talvez até a gente possa aí, né, fica como sugestão, acho que é um assunto bem polêmico, bem colocado, inclusive, que é essa questão da justa causa. Mas, enfim, talvez aí para um próximo encontro a gente possa até conversar um pouco sobre isso. É outra polêmica. E aqui, assim, ó, pesa para o empreendedor. Aí vamos parar para pensar. Eu quero montar uma empresa. Exatamente. Tu sabe. Agora eu vou falar para aqueles empreendedores que estão querendo montar empresa, estão querendo montar coisa. Tu sabe a tributação que tu vai pagar montando uma empresa? Tu sabe se o MEI, se o Simples, se o lucro real, lucro presumido, qual é a melhor tributação para ti? Tu sabe tudo os pontos fortes e fracos e ruins de montar uma empresa se tu não estiver bem estruturado? Esse justa causa eu não sabia que se passar isso vai dar um baita de um transtorno. Então, assim, e aí o que eu vejo, tá? O que eu vejo? Esse monte de normativas, esse monte de surgimento de leis, acabam fazendo que aquela pessoa que tinha um sonho de montar um negócio, diz, não vou montar. Mas, Karina, eu vou te dizer o seguinte,
eu vou te falar o seguinte, tá? Uma coisa que eu vejo, tá? Hoje eu vejo isso como extremamente defasado, que não deveria ser assim, o sistema de ensino. Ah, Júnior, tu quer chegar onde com isso? Pense bem, tá? Se tivesse já, pode até ser para mim na época do segundo grau, né? Ensino médio, né? Se ali já começasse, ou então deveria, inclusive, já na educação básica já ter isso, tá? O que falar das faculdades? Deveria ser totalmente obrigatório. Por exemplo, você pega aí uma faculdade, vamos pegar direito mesmo, que for, tá? Direito aí, que é a nossa área, a nossa profissão. Eu não tive nenhuma, duvido que você teve alguma cadeira em que os professores nos colocassem como é abrir um escritório, como é que tem que ser a gestão, se vale a pena, por exemplo, a cadeira de direito tributário, vamos lá para essa então, tá? Se vale a pena o advogado advogar, faturar como pessoa física ou jurídica, como montar uma empresa, entendeu? Então, assim, eu vejo que é muito errado isso, entendeu? Deveria se preparar. Está tendo agora, existem influenciadores dentro dessa área. Que bom que tem. Eu sei que uma delas é agora não sei o nome. A Nath Arcuri, tá? Que eu acompanhei, que inclusive ela foi uma vez num congresso lá em Davos que teve sobre toda essa questão econômica e ela deu uma cutucada lá no ministro aquela vez para colocar essa questão, colocar no sistema de ensino essa questão das finanças, para ensinar a Já ia gurizada. te dizer isso, Júnior, já ia te dizer isso. Por quê? Porque o imposto que hoje é pago errado pelas empresas, hoje o imposto que o caixa que as empresas não têm, e eu falo isso com propriedade porque eu passei isso, eu fico pensando assim, tudo foi educação financeira. Exatamente. Tudo é educação financeira que não ensinam. Não ensinam em primeiro grau, não ensinam em segundo Não, grau. Não... E por quê? Por que que não ensinam? porque não querem. Não Ah, querem que porque não. saiba. E eu não estou falando de governo, não vamos lá com a função da política. Eu Não. não estou falando, tá? Isso é histórico, Porque, gente. Isso é histórico, gente, entendeu? pelo amor de Deus, e se eu puder dar consciência para as pessoas que me seguem, é, nós precisamos ter uma consciência ampliada, nós precisamos ampliar nossa consciência e só vai ser ampliado com conhecimento. E aí vamos lá, o Descomplicando Imposto vem nas quinta-feira para quê? Para dar conhecimento para vocês, qual é a melhor forma que eu consigo fazer tal coisa, qual é o passo que eu posso dar. Para ter uma consciência ampla de, olha só, eu estou hoje trabalhando na informalidade, mas eu preciso me regulamentar. Como eu posso fazer? Senta na frente do teu contador, conversa com ele, vamos fazer um planejamento, vamos ver estratégias, o que que a gente pode fazer, porque a gente tem que trabalhar não pensando no governo, mas em nós. Não querem nada do governo, não pensem no governo. Ele vai interferir na vida de vocês, a empresária vai, na vida pessoal vai, mas o que que vocês podem fazer para que isso não atinja vocês agora nos próximos meses? Já pararam para pensar? Olha quanta lei, Júnior, está vindo por aí de imposto que, se forem aprovados, vai atingir. Ah, aí a pessoa, vamos lá. Vai atingir o empresário. Cara, vai atingir o empresário. Mas quem vai pagar a conta é o consumidor final. E Aí às tá. vezes, O que foi e essa às vezes as polêmica? pessoas não se dão consciência disso. Ah, não vai me atingir. Aumentou o imposto, mas aumentou o imposto para o empresário. O que foi Como a assim aumentou o imposto? polêmica vamos lá, da Shein e da Shopee, que aí todo mundo vai saber o que a gente está falando, entendeu? Aí você vê ali as informações, não, mas não vai ser taxado. Eu não estou nem entrando no mérito aqui, se tem que, se não tem que taxar, né? Se já não era para ter, enfim. Mas, vai taxar a empresa. Gente, ninguém nasceu ontem, né? A gente sabe que se for aumentar a carga tributária, a empresa vai ter que repassar, ela vai repassar. Quem paga a conta? É o consumidor, então não adianta, entendeu? Não existe milagre. Não.
sabe? E isso é uma coisa que meio que me revolta. Por que que me revolta? Porque eu acredito que a baixa carga tributária faça com que mais empresas se estabeleçam dentro do Brasil, empregando mais pessoas e essa roda comece a girar novamente, começa a girar. Por quê? Porque mais vale tu ter 500 empresas pagando uma taxa tributária baixa, uma encarga tributária baixa, do que tu ter 100. Exatamente. Mas veja bem, cada pouco está saindo a questão na imprensa, né? Até por informações da própria Receita Federal, dos recordes de arrecadação. Então, está se arrecadando muito, cada vez mais, inclusive. E aí, o que eu posso colocar com isso? A partir do momento que você tem um sistema de controle, porque sonegação existe, hoje ainda existe, a gente sabe disso, né? Mas era muito mais há tempos atrás, quando a forma de fiscalização era mais ineficiente. Então, com essa eficiência maior, todo esse controle que está mais difícil de fiscalizar, e de novo, não estou incentivando aqui a sonegação, mas indo na tua linha de colocação, Karina, eu digo o seguinte, havendo menos risco de sonegação, há menos risco do governo ter perda. Então, com isso, ele poderia também reduzir a carga tributária, porque o risco de perda está sendo menor. E com isso incentivar muito mais a economia, incentivar as empresas a se instalarem e por aí se vai, né? Fomentar muito mais. E cada vez que maior arrecadação, incentivo investe-se na educação, se investe na cultura, se investe em outros mecanismos também. Exatamente. É uma roda inteira. E isso é o que a gente está tentando fazer nas quintas-feiras, não é? Isso aí. O que é bacana para pensar, né? Um pouco dessa visão do conhecimento que se tem aqui em uma hora de conversa, né? E interagir aí com o público, porque acho que a tecnologia também ela vem e é muito boa para isso, né? Acaba disseminando a informação e a gente consegue interagir. E aí eu sempre digo o seguinte: não existe o que nós estamos colocando aqui, talvez algumas pessoas não concordem, mas por isso que existe aqui essa possibilidade de trocar ideias, né? De pegar perguntas das pessoas e ir trocando e sempre ter um respeito, né? Eu digo, eu tenho que respeitar a opinião do outro, porque eu não posso dizer, não, só eu estou certo. Ou, eu tenho a minha visão política é partido A ou B. Não é esse o ponto que a gente está falando aqui. Não é esse. Até porque nenhum lado é perfeito. Claro. Todos eles têm problemas. Uns muito mais do que os outros, muitas vezes. Então, não é esse o ponto, né? Mas o que o governo deveria priorizar e pensar? Quem produz, gente. Quem produz, quem está ali. As empresas, os empreendedores. Aí não quero dizer aqui só, grandes empresas. Não, é pequeno empreendedor, o MEI, entendeu? O agro. O que o agro não produz, gente? Entende? Então, assim, quem toca, sempre digo, o país, não são os políticos, pessoal, a gente sabe disso. É quem está aqui, ó, batalhando, entendeu? Pagando imposto, correndo os riscos. Pega o agro, por exemplo, o risco aí do tempo dá um problema, perder toda uma safra, uma colheita, entende? Então, não é fácil. E aí, as empresas, a mesma coisa, né? A questão da pandemia também, inadimplências, enfim, são inúmeros fatores aí que podem prejudicar o negócio. Essa semana eu cheguei a te comentar, essa semana eu atendi 2 empresas que fizeram o refis e não vão ter condições de pagar. Aí que tá. E olha o incrível. Aí eu peguei e disse assim, quantos colaboradores tu tem? 22 ou 23 colaboradores. Olha só. Já parou para pensar, são 23 famílias. Famílias. São 22 famílias, muitas vezes. E aí ela disse assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu sou capaz de fechar tudo aqui, eu ganho uma pensão por morte do finado marido dela, ela disse, eu vou viver com a minha pensão. E aí eu fico assim,
Mas eu ainda falei para ela assim, tu acha que não dá para te ficar um pouco mais? Porque são 22 famílias, Exatamente. entendeu? Que dependem dela, porque, vamos lá, são 44, 46 pessoas, Sim. porque tem maridos, tem filhos que dependem desse salário. Entende? Então, assim, ó, é uma roda, né, Com Júnior? certeza. É uma roda, é uma Com roda. certeza. E é assim, para te ter uma ideia, esse imposto dela, que ela parcelou, ela foi restituída em R$ 40.000. Nós conseguimos ainda trazer para ela R$ 40.000 de restituição para dar um fôlego para ela que ela nem contava. E vou dizer assim, ó, existem hoje também, a gente está até fugindo um pouco do assunto, né? Mas existem outros mecanismos hoje que acabam sendo bem interessantes para as empresas que tiveram um momento crítico, complicado, ficaram com inadimplência, porque o pessoal pense bem, em vez de pagar o governo o imposto ou pagar a folha de pagamento, a maioria esmagadora vai deixar o imposto de lado, entendeu? Só que a conta vem depois, juro, multa, problema, execução fiscal, penhora e por aí se vai, né? Então o governo acabou criando, já de um tempo para cá, mecanismos para que essas empresas também consigam se regularizar e consigam se manter ativas, mantendo os empregos, gerando renda, e possibilitou até mesmo a utilização de precatórios. Então acabou sendo, ao meu ver, que eu lido com isso aqui também, deu um fôlego, acabou criando assim, ó, a roda girou bastante com essa questão, porque tem quem tem a receber o precatório, que consegue vender, claro que com um desconto, e essa empresa que está devendo, ela pode comprar esse precatório com um desconto e usar para abater a dívida dela. Então, muitas vezes ela consegue uma boa negociação, sendo feita uma boa negociação com o governo, já dá um desconto. Depois de X meses, pode ainda usar o precatório, com mais um desconto quando ela compra ele. Então, existem muitos mecanismos hoje que muitos empresários não sabem. Isso é uma pena, né? Acaba perdendo boas oportunidades porque não tem esse conhecimento. E olha só, e nós começamos a falar de um assunto do cruzamento de dados, já passamos para as oportunidades. E o assunto tem muita coisa A para se gente se debater, empolga. muita, muita, muita. Eu gostaria depois, pessoal, que vocês nos der. Eu quero saber qual o próximo tema da próxima aula que vocês querem, para a gente ir atrás de pessoas especializadas que venham conversar com a gente, para a gente trazer esse da justa causa. A gente pode vir, né, Júnior, conversar Com certeza. sobre eles. Ah, ficou uma dúvida do Pix. A gente pode conversar também sobre a função do Pix, cruzamento de dados também, de novo, cartão de crédito, que os municípios geralmente, e uma coisa que eu quero que vocês entendam, que as operadoras de cartão de crédito, os municípios têm um convênio onde eles solicitam que determinada segmento, padaria, agora eu quero padaria. Então tá, vamos lá. A padaria me manda toda a movimentação de cartão de crédito que a padaria fez. E aí vamos mandar. Então, esse mês nós vamos fiscalizar a padaria. Daqui a 2 meses, vamos fiscalizar restaurante. E as operadoras de cartão mandam essa movimentação para o município. E a prefeitura vai lá e faz a E fiscalização. manda para a Receita Federal, porque é uma obrigação que eles têm também. Olha só. Então, isso também é uma coisa. Isso é uma coisa que também dá para se falar bastante, porque está sendo fiscalizado. Na minha cidade mesmo, teve há uns meses atrás, os restaurantes foram multados, a maioria dos restaurantes foram multados. Muitos fecharam por causa disso. Pega os últimos 5 anos, né? Imagina, imagina. E aí Só que aí, ponto vamos que lá, tu sabe que eu sou polêmica também, né? Vamos eu sou lá. um crítico quanto a isso. Sou um crítico quanto a isso. Porque assim, ó, aí a gente vê que existe um cunho unicamente arrecadatório do fisco. Porque assim, por que sempre espera quase 5 anos para daí ir lá e notificar? Entende? Eles têm esse controle. Por que não deixa passar 6 meses? E eu quero que vocês comentem aqui se vocês concordam ou não comigo, tá? Independente, eu quero saber se vocês concordam. Olha só. Nós estamos falando que a Receita Federal tem todo o controle sobre a gente, correto? Faz o cruzamento de dados, tudo, banana. Então ela sabe quando eu paguei imposto indevidamente.
Porque não devolve. Por Tem quê? tudo isso. Não devolve também. Aí aquele meme, né? Tu tá me devendo. Aí o contribuinte, quanto? Ah, me diz você, Pois é, né? gente, Aí pelo ele, tá, amor de Deus. mas Se a é tu que tá me Receita cobrando. sabe, se a Receita sabe tudo, ela sabe que eu paguei a mais um imposto também. É isso Por aí. que que lá ela só diz assim, ó, quando ela modulou a lei, vou a restituição vai ser feita por solicitação, acho que é isso, né? Só quem Uhum. solicitar. Ah, não, para aí. Se tu É isso aí. sabe tudo sobre mim, por que tu não me devolve compulsoriamente também? É isso aí. Dois Esse é o nosso pesos, duas Brasil, né? medidas? Como? Dois pesos, duas medidas? É, Não exatamente. concordo, É, não concordo. aí que Se tá. ela sabe, se ela vai lá, me dá olha, sabe o produto que eu tributei errado, o LCM errado, vai lá e me multa em 20 mil, faz tudo. É isso Essa aí. mesma empresa que a gente defendeu Sim, que ela foi multada em 20 mil, ela restituiu em 35 mil. Por que que não devolveu compulsoriamente? Eu tive que pedir? exatamente. E é assim, né? Não tem jeito. E vai continuar sendo assim. Só que aí existe também, eu li uma vez um artigo, eu só não recordo exatamente o ano lá, mas já assim, alguns bons anos atrás, tá? Ah, A Receita Federal, ela tem os índices, ela sabe quantos por cento, ali mais ou menos, dos contribuintes vem pedir alguma coisa de volta. Ou, teve uma autuação. Quantos vão correndo lá e fazem um parcelamento? E nem encaminham uma defesa? Eles sabem disso, entendeu? Então, muitos vão criticar, vão achar que, mas não é assim, porque na imprensa está saindo que não é desse jeito. Já li estudos que não dizem isso, entende? Então, existe sim, com certeza eles têm esses índices, eles sabem disso. Então, acontece, claro que hoje, diferente de anos, existiam anos atrás aí, que a comunicação com o fisco era quase algo impossível, né? Era muito difícil. uhum. Hoje já existem meios, existem canais de atendimento entre o fisco e o contribuinte muito mais facilitados. Isso, sem dúvida nenhuma. Então, eu vejo que o fisco também acabou amadurecendo, eu diria assim, mais de um tempo para cá, e se colocando também mais à disposição, né, do contribuinte ali para negociações. Mas, claro, né, ele vai continuar fazendo o papel dele. É. Vamos encaminhando aqui para o nosso encerramento, nossa live, pessoal. Printa a tela, marca o Júnior, me marca, coloca o teu aprendizado. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas para a próxima live na próxima quinta-feira. Vocês vão lá, nos fazem qual é, tá? Olha só, já estão me dizendo assim, ó, mercado digital é verdadeiro, é seguro. Ó, dá para ser o próxima live aí Pode da ser sim. próxima Mercado quinta-feira. digital é verdadeiro, é seguro. Bom, eu até complementando, se bem que já vai encerrar aqui, né? Eu não É, sei se essa pergunta do mercado digital seria talvez ali os e-commerce, algo nesse sentido, acredito eu, provavelmente. né? Isso aí. Mas dá para se abordar também a Claro. tributação, por exemplo, no e-commerce, né? Olha só, já estão pedindo ali, ó. Gostaria de educação financeira dentro das escolas sendo colocada a atividade que vocês apresentam. Podemos conversar, vamos, Isa, vamos na próxima quinta-feira. Pessoal, printa a tela aí, nos marca. Não Vamos repostar. esqueça, Quem tem que marcar, eu reposto lá também. repostar. Ó, estão pedindo vendas também. É, todas as quinta-feiras, 19 horas, descomplicando o imposto. Então, o que nós queremos aqui? Qual é o intuito? É dar clareza, consciência para você. O que é o imposto? Qual é o caminho do imposto? E vem novidade depois por aí, né? Com Então, certeza. fiquem ligados, fiquem ligados. Muito obrigada por vocês nos acompanharem até o final. Júnior, palavras para ti. Karina, obrigado pelo convite aí, pela excelente parceria que a gente tem, né? E Muito. pessoal, obrigado aí por terem participado. Quem quiser, fique à vontade, me siga lá. Se vocês tiverem alguma pergunta, fique à vontade para me perguntar, que certamente eu vou estar respondendo vocês aí também. Eu quero te agradecer, muito obrigado por essa parceria e estamos junto Com para fazer certeza. outras. Bora Conta comigo lá, sempre. sou parceiro Pessoal, para isso. beijo, beijo.
beijo, uma feliz noite para todos vocês e coloquem na caixinha que eu vou abrir sobre qual o tema da próxima quinta-feira. Isso aí. Beijo, beijo. Obrigada, Júnior. Imagina.